O Oceano Pacífico é lar de vários mistérios, alguns dos quais preferimos ignorar como seres humanos. A região tem sido amplamente conhecida por suas paisagens deslumbrantes, que fazem um excelente trabalho em esconder algumas realidades preocupantes. Desde contaminantes radioativos até a poluição por plástico, um dos problemas que se destaca é a massiva atividade geológica ao redor do Monte Santa Helena. O Serviço Geológico dos Estados Unidos acaba de revelar ocorrências alarmantes sobre o infame local de erupção, um vazamento no fundo do oceano ao redor do Monte Santa Helena. Quais são as causas desse vazamento? E por que os cientistas estão tão preocupados com as consequências para o ecossistema imediato e o futuro do nosso planeta? As descobertas. A primeira vez que os cientistas perceberam o vazamento foi durante um mapeamento geológico subaquático de rotina no ano de 2015, quando imagens térmicas detectaram sinais incomuns. Uma equipe de cientistas da Universidade de Washington descobriu o vazamento diretamente na falha da zona de subducção das cascatas, que tem cerca de 600 metros de comprimento, e o batizou de Oásis de Pítia, em homenagem ao oráculo e sacerdotisa grega de Delfos. Enquanto os cientistas se preparavam para uma expedição marítima, enfrentaram um atraso devido às condições climáticas. Nesse momento, o sonar do navio detectou bolhas estranhas na superfície do oceano. Mas isso não foi nada comparado ao que estava por vir. Com a ajuda de um robô operado remotamente, enviado ao local do vazamento, eles obtiveram uma visão mais detalhada do que realmente estava acontecendo. O que eles encontraram foi um vazamento que emergia do fundo do Oceano Pacífico, diretamente sobre a zona de subdução das cascatas, a cerca de 80 quilômetros da costa do estado do Oregon, nos Estados Unidos. Esse não é um vazamento comum. Ele está gerando grande preocupação na comunidade científica, com relatos sugerindo que pode causar um terremoto de magnitude 9, conforme a escala de magnitude de terremotos da Universidade Tecnológica de Michigan. Ainda mais alarmante é o fato de que alguns aspectos do vazamento e de sua área circundante ainda não foram compreendidos. Por exemplo, a análise dos compostos químicos revelou isótopos raros, associados há muito tempo à crosta terrestre, sugerindo que o vazamento pode estar profundamente conectado ao núcleo do planeta. Alguns cientistas sugerem que o vazamento pode ser parte de um fenômeno natural muito maior que ainda não compreendemos completamente. Mas afinal, qual é a composição desse vazamento? E quais são as implicações imediatas e de longo prazo? A natureza dos vazamentos no Pacífico Norte. Antes de explicarmos as causas e os efeitos desse preocupante vazamento, vamos detalhar sua natureza e como ele foi descoberto. Isso ajudará a lançar mais luz sobre o que está acontecendo e fornecerá as informações necessárias para quem está conhecendo este assunto pela primeira vez. O Monte Santa Helena tem sido alvo de monitoramento constante por várias décadas, mas foi a erupção catastrófica no ano de 1980 que motivou a vigilância contínua. Trata-se de um vulcão ativo localizado na região noroeste do Pacífico, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O vulcão possui uma história peculiar, que quando combinada com sua localização específica, exige atenção total. Isso porque ele está situado em uma área crucial da superfície terrestre, conhecida como Província Vulcânica das Cascatas. Trata-se de uma região em formato de arco, que existe paralela à costa do Pacífico e se estende do norte da Califórnia ao sudoeste da Colômbia Britânica. Essa é uma das regiões tectonicamente mais ativas do mundo devido à sua composição geoquímica única e às reações voláteis que ocorrem na zona. A área é composta por uma placa oceânica densa, localizada abaixo da placa norte-americana, em um processo conhecido como subducção. Quando essa placa oceânica é empurrada para áreas mais profundas, sob a terra, moléculas de água presas nas rochas escapam devido às altas temperaturas e pressões. Ao escapar, a água sobe para as camadas externas, provocando seu derretimento e formando magma, que também sobe à superfície ao explorar áreas de menor resistência. A ascensão do magma em direção à superfície terrestre e sua erupção é o que forma o arco vulcânico das cascatas acima da zona de subducção. Essa região é uma importante área geológica, sujeita a terremotos, erupções vulcânicas e grandes deslocamentos geológicos. Por isso, as atividades sísmicas e geotérmicas
têm sido monitoradas de perto por pesquisadores usando ferramentas avançadas. O Monte Santa Helena tem mostrado sinais de reativação, acumulando energia ao longo de muitos anos desde sua última erupção. Esses sinais foram percebidos no ano de 2004 e mais movimentos foram registrados 10 anos depois, em 2014. No entanto, descobertas recentes e preocupantes foram feitas nos oceanos ao redor. Possíveis perigos. A cinza sufocante preenche o ar do lado de fora, tornando o céu escuro, e respirar torna-se quase impossível. Cientistas estão prevendo consequências extremamente sérias como resultado desse vazamento no Pacífico. Eles acreditam que isso pode até gerar um terremoto de magnitude 9, conhecido como o Grande Evento, que seria o terremoto mais poderoso já registrado nos Estados Unidos. Entre a placa tectônica da América do Norte e a placa de Juan de Fuca, encontra-se uma megaestrutura de subducção, uma grande falha de empurrão ou espaço dentro da crosta terrestre, por onde partículas de rocha mais antigas são empurradas para cima, acima das recém-formadas. Essa megaestrutura depende de fluidos para funcionar de forma suave, mas, neste caso, a falha está perdendo fluido e reduzindo a pressão entre as placas. Isso resultará em atrito e estresse que podem se transformar em um terremoto de magnitude 9. Pesquisadores estão preocupados porque um grande terremoto nessa região pode afetar estados como Seattle, Portland, Tacoma, Eugene, Oregon e Washington, cobrindo cerca de 225 quilômetros e impactando aproximadamente 7 milhões de pessoas. Um terremoto dessa magnitude poderia desencadear um tsunami massivo, semelhante ao terremoto de Tohoku, em 2011, que causou o acidente nuclear de Fukushima. Isso também seria o pior desastre natural a ocorrer na história da América do Norte, desde o terremoto de 2010 no Haiti, que resultou em mais de 100 mil vítimas. Níveis de alerta estão no máximo, e com razão. Já testemunhamos ocorrências similares que nos dão pistas sobre os perigos à espreita, caso o vazamento leve a um terremoto. Um incidente semelhante aconteceu no ano de 1700, quando um terremoto de magnitude 9 na zona de subducção de Cascadia foi um dos mais devastadores da história registrada. Ele atingiu a ilha de Vancouver e gerou um tsunami que destruiu a vila de inverno do povo Paca Bay, eliminando toda a população local. Esse terremoto e o tsunami subsequente também afetaram a costa oeste dos Estados Unidos, consolidando sua posição como o segundo mais sério registrado na história do país. E quanto às erupções no Monte Santa Helena? Se esse vazamento levar a outra grande erupção da montanha, as consequências podem ser ainda mais sérias do que as observadas na erupção mais grave, ocorrida em 1980, considerando o aumento da população e da infraestrutura na região. No entanto, há preocupações ainda maiores decorrentes da conexão entre o vazamento e o Monte Santa Helena. Com a migração imprevisível do magma, evidenciada pelas descobertas relacionadas a esse vazamento, as atividades vulcânicas podem se intensificar de maneiras inesperadas, não apenas no Monte Santa Helena, mas também em outros vulcões, ao longo da zona de subducção de Cascadia. Composição do vazamento. Na verdade, estava acima da superfície do mar e, em algum momento, colapsou e desceu para uma bacia profunda chamada Bacia de Granada. Quando o vazamento foi descoberto, inicialmente pensaram que era apenas água. Supôs-se que fosse uma fonte hidrotermal, algo não incomum próximo a limites tectônicos. Ao observar o conteúdo do vazamento, percebeu-se que ele era quente, e os pesquisadores teorizaram que o vazamento no Pacífico se tratava de água saindo em alta temperatura. Relatórios da época sugeriam que o fluido era mais quente do que a água do oceano ao redor por cerca de 16 graus Fahrenheit. No entanto, estudos mais recentes na zona do vazamento revelaram que isso não é verdade. Não se trata apenas de água quente escapando do manto da Terra. Em vez disso, é um lubrificante tectônico morno, contendo níveis preocupantes de dióxido de carbono, metano e outros gases vulcânicos. Também continha compostos químicos que o ligavam diretamente ao magma vindo debaixo do Monte Santa Helena. De acordo com um artigo publicado na revista Science Advances, o líquido se origina da megaestrutura de subducção das cascatas, uma fronteira entre duas placas tectônicas do planeta, com temperaturas variando entre 300 e 350 graus Fahrenheit. Esse fluido único,
peculiar à zona das cascatas, contém uma quantidade extrema de boro e lítio, além de níveis reduzidos de cloreto, magnésio e potássio. Os cientistas confirmaram que o fluido em vazamento provém de reações de desidratação mineral e compactação de água em poros, com temperaturas que variam de 150 a 250 graus Celsius. Essa é uma combinação de fatores única. E os cientistas conseguiram rastrear a origem para a fronteira entre placas no centro do estado de Oregon. O fluido está fluindo a uma taxa de 10 a 30 centímetros por segundo, uma magnitude maior do que a observada em áreas similares, e acredita-se que seja resultado de pressões extremas ao longo da fronteira das placas. Com o comportamento sismogênico das zonas de subducção sendo fortemente influenciado por reações entre fluido e rocha, fluxo de fluido e pressão de fluido, os cientistas conseguiram determinar a causa do vazamento. A pressão do fluido ao redor da megaestrutura de subducção requer um equilíbrio entre as fontes de fluido que entram e o fluxo de fluido que sai. A pressão se torna extrema quando a taxa de entrada é maior do que a de saída. Agora, vamos analisar os potenciais perigos que podem surgir desse vazamento e o impacto que cada um pode ter sobre o nosso bem-estar e o planeta. Efeitos no meio ambiente. Kikin Jenny, porque estivemos lá em 2003. Então, já se passaram cerca de 10 anos desde a última vez que visitamos o local. Terremotos e tsunamis não são os únicos perigos que podem potencialmente surgir desse vazamento. Alguns dos químicos liberados, como dióxido de carbono e metano, possuem efeitos de estufa. Embora a taxa atual de liberação desses químicos seja mínima em comparação ao que já prejudica o planeta, existe a possibilidade de que uma quantidade mais substancial seja liberada no futuro, o que pode desestabilizar o equilíbrio da Terra. Por exemplo, o dióxido de carbono é capaz de reter calor na atmosfera, mas o metano é ainda mais potente, cerca de 80 vezes mais perigoso do que o dióxido de carbono. A presença de mais vazamentos como este, ou uma taxa de vazamento acelerada, poderia produzir mais gás metano do que nossa atmosfera é capaz de suportar, criando problemas graves para a Terra e seus habitantes. Para ajudar na avaliação do nível de ameaça, os cientistas precisam descobrir se este vazamento é um caso isolado ou parte de um grupo conectado de vazamentos. O oceano, especialmente nas áreas ao redor da zona de subducção de Cascadia, contém grandes blocos de hidrato de metano cristalizado que aprisionam metano no gelo. Esses blocos de hidrato são estáveis o suficiente para não representar perigo à atmosfera em condições específicas de temperatura e pressão. Contudo, uma mudança nessas condições pode liberar metano, e o vazamento recente parece estar conectado a um desses blocos de metano. Se o vazamento aumentar sua taxa ou atingir outros blocos de metano, isso significará mais metano liberado no ar. Mas isso não é a única preocupação. O que aconteceria se o vazamento mantivesse sua taxa atual, mas outras condições geotérmicas ou climáticas interferissem e desencadeassem o rompimento dos blocos de metano ao redor? Isso provavelmente levaria a uma liberação irrestrita de metano, intensificando o aquecimento global. Atividades vulcânicas também podem liberar aerossóis na atmosfera. Embora isso possa resfriar temporariamente a atmosfera ao bloquear a luz do Sol, também pode desestabilizar as condições climáticas e afetar atividades agrícolas. Estudos revelaram um aumento perceptível na temperatura do oceano ao redor da área afetada. Combinado com a alteração na composição química da região, espera-se que isso produza uma mudança significativa na vida marinha. Muitas espécies já estão deixando a região em busca de outro local que se assemelhe ao seu habitat preferido. Surpreendentemente, algumas espécies estão migrando para a região. Estas podem ser organismos que preferem altas temperaturas para suas atividades diárias e reprodução. No entanto, nem tudo é positivo para esses organismos. Ocorrências naturais como este vazamento tendem a ser acompanhadas de mudanças químicas e biológicas repentinas, que podem ser potencialmente perigosas para espécies marinhas que dependem de condições ambientais estáveis. Se este vazamento alterar fatores ambientais em uma escala substancial, podemos enfrentar a extinção em massa de certas espécies e de ecossistemas inteiros. À medida que a composição do vazamento continua a apontar para uma variedade de fatores contribuintes, vamos explorar alguns dos outros acontecimentos que podem ter contribuído para o vazamento e os perigos iminentes.
Segundo vulcanologistas, existe a possibilidade de uma reação em cadeia ao longo da Cordilheira das Cascatas, uma série de explosões vulcânicas conectadas, onde uma desencadeia outra, até que todos os vulcões ao longo dessa cordilheira sejam afetados. Isso pode causar consequências devastadoras na forma de erupções e terremotos, especialmente para cidades como Vancouver, Seattle e Portland, localizadas na região do noroeste do Pacífico. A Agência Nacional de Gestão de Desastres está monitorando o aumento das atividades na Kikinjene, o único vulcão submarino da região, localizado entre Granada e a Bacia de Granada. Atualmente, o pequeno vulcão Kikinjene mostra um aumento repentino na atividade sísmica. De acordo com o Departamento de Pesquisa Sísmica da Universidade das Índias Ocidentais, o vulcão submarino, conhecido como Kikinjene, parece estar despertando com o aumento das atividades observadas, sendo o maior registro feito em fevereiro de 2024. O vulcão, observado pela primeira vez em 1939, já entrou em erupção várias vezes ao longo dos anos. O nível de alerta atual da região é amarelo, estabelecendo uma zona de exclusão de pelo menos 1,5 km, enquanto a Agência Nacional de Gestão de Desastres monitora suas atividades. Quanto ao vazamento próximo ao Monte Santa Helena, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, assegura que não há perigo imediato. Cientistas ainda têm tempo para conduzir pesquisas detalhadas e entender o que está em jogo em relação a esse vazamento. No entanto, não se engane. As autoridades relevantes e órgãos competentes estão em alerta. Geólogos estão correndo contra o tempo para compreender a extensão total do vazamento, enquanto equipes de resposta a emergências trabalham para aperfeiçoar seus planos de evacuação. Um terremoto na megaestrutura de subducção continua sendo uma possibilidade, devido à propensão da zona de subducção de Cascadia para eventos desse tipo. Alguns especialistas acreditam que a América do Norte já está atrasada para outro grande evento, e o vazamento, sem dúvida, aumenta os temores. Que efeito esse vazamento terá no meio ambiente? Como os seres humanos e outros organismos serão afetados por ele? Vamos descobrir. Possíveis contribuintes. Embora a maior parte do vazamento seja provavelmente um fenômeno natural, ou pelo menos uma combinação de eventos acidentais ao longo de muitos anos, não é descabido considerar a possibilidade de outros acontecimentos que podem ter contribuído para o vazamento ou acelerado sua ocorrência. O primeiro deles é o incidente nuclear de Fukushima, que ocorreu em 2011 devido ao terremoto e tsunami de Tohoku, no Japão. Um megaterremoto de magnitude 9, o quarto mais poderoso já registrado no planeta, ocorreu sob o Oceano Pacífico e desencadeou um tsunami que atingiu a altura de 40 metros. Embora o tsunami tenha durado apenas alguns minutos, seus efeitos foram devastadores e de longo alcance. Em algumas regiões, o evento resultou no desligamento de várias usinas devido à falha na rede elétrica, que também danificou as fontes de energia de emergência. No caso da usina nuclear de Fukushima Daiichi, houve um superaquecimento nos núcleos de 3 reatores, o que levou à liberação de contaminantes radioativos nas áreas ao redor. As águas contaminadas do acidente viajaram para o Oceano Pacífico e continuaram a ser liberadas por anos. Até 2013, as autoridades bombeavam diariamente 400 toneladas métricas de água de resfriamento para os reatores, com a água contaminada sendo despejada de volta no oceano, apesar de protestos e críticas em várias regiões. Em 2015, centenas de toneladas métricas de água radioativa e solo contaminado também escaparam para o Pacífico. 5 anos após o acidente, a situação parecia estar sob controle, especialmente com a construção de uma barreira de gelo para conter a fuga de água contaminada para o oceano. No entanto, pesquisas científicas mostraram que a radiação ainda estava se infiltrando no Oceano Pacífico. Além disso, a água e o solo contaminados continuam presentes nos arredores da usina, com condições climáticas e eventos naturais, podendo mover parte desses materiais até o oceano. Outros fatores que podem ter contribuído para o evento ou acelerado sua ocorrência incluem ações humanas, como o caso de um petroleiro encalhado que está vazando óleo no oceano. Um petroleiro russo, transportando 200 mil galões de óleo, foi impedido de seguir viagem no Pacífico, mas acabou colidindo com um recife, resultando no vazamento. Imagens de praias cobertas de óleo circularam amplamente,
levantando preocupações entre especialistas. A erupção de 1980 no Monte St. Helens é outro evento que pode ter contribuído para este vazamento. O desastre vulcânico é considerado a erupção vulcânica mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Ele começou no dia 27 de março, com explosões vulcânicas e fluxos de matéria quente, antes da grande erupção que ocorreu na manhã de 18 de maio. As erupções do Monte St. Helens reduziram centenas de quilômetros quadrados a terras devastadas, causando prejuízos superiores a $1 bilhão. O evento também resultou no falecimento de 57 pessoas, incluindo o veterano da Primeira Guerra Mundial, Harry R. Truman, o vulcanologista David A. Johnston e os fotógrafos Reed Blackburn e Robert Landsberg. Milhares de animais também foram atingidos pelo desastre. Para prevenir circunstâncias desastrosas como essas no futuro, é necessário buscar soluções e nos posicionar melhor para lidar com os impactos. Mas o que exatamente pode ser feito? Vamos explorar as possíveis soluções. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!